Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta quarta-feira. Governo federal anuncia regras para saque do FGTS. Piratini irá recorrer da decisão da Justiça de suspender venda de ações do Banrisul. RDC TV e FCDL fecham parceria para lançamento da plataforma digital Black Friday Porto Alegre. E mais o comentário de Cadu Oliveira e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre o anúncio que o governo federal fez nesta quarta-feira sobre as regras para saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. As novidades incluem a retirada de até R$ 500 por conta ativa e inativa e ainda a criação do modelo Saque Aniversário. A partir de setembro, os beneficiários poderão sacar até R$ 500, tanto de contas ativas quanto inativas no FGTS. Se o trabalhador tiver mais de uma conta, por exemplo, poderá retirar até R$ 500 de cada uma delas. Para quem tiver conta poupança na Caixa, o saque será depositado automaticamente. Quem não quiser retirar os recursos, deverá informar ao banco. Deve ser uns 30 esse ano, uns 12 o ano que vem, são os 42 que eu tinha falado, só que vocês vão ver que há novidades, há coisas interessantes. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Foi criado também o Saque Aniversário, que vai permitir retiradas anuais de um percentual do saldo. Isso ocorre conforme uma escala progressiva. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque, podendo a alíquota variar de 5% até 50% do saldo, além de um valor fixo. E a Justiça suspendeu hoje a venda de ações do Banrisul. A suspensão atende ao pedido do ex-presidente do banco, Matheus Bandeira, e foi ajuizada pelo advogado Bruno Dornelles. O governo do estado precisa agora comprovar a viabilidade da venda e a razoabilidade dos valores estipulados. Em nota, o Piratini afirmou que, abre aspas, recebe com tranquilidade a decisão e avalia eventual medida a ser tomada, fecha aspas. O leilão de ações do Banrisul foi anunciado pelo governo no mês passado e estava previsto para setembro. Ainda sobre venda de ações, hoje foi anunciada a venda de ações da BR Distribuidora. Isso é assunto para o comentário de Guilherme Macalossi. Macalossi, o que pode representar a venda de ações da BR Distribuidora? Boa noite. Boa noite, Daniel. Uma nota antes sobre a questão envolvendo o Matheus Bandeira. Ele esteve aqui semana passada no Cruzando as Conversas, onde falou em primeira mão sobre a ação que impetrou na Justiça para impedir a venda de ações do Banrisul. Se eu não me engano, a íntegra está no canal da RDC TV no YouTube. Foi uma bela entrevista com a participação da nossa colunista de política, a Fernanda Bart, e vale a pena conferir porque os argumentos apresentados pelo Matheus Bandeira são, na minha avaliação, são irrefutáveis, né? O Matheus Bandeira tem uma grande experiência, ele foi presidente do Banrisul durante a gestão da Ieda Crucius, trabalhou numa das principais empresas de consultoria do Brasil, que é a Falcone, ou seja, ele tem know-how para tratar do assunto e eu acho que a ação dele é meritória. Quanto à BR Distribuidora, tu me perguntas o que significa a venda de ações da BR Distribuidora. Isso. A Petrobras, que era então a dona da BR Distribuidora, vendeu 30% das ações. Ou seja, ela deixou de ter o controle acionário sobre a BR Distribuidora. Fez com que a BR Distribuidora se tornasse uma empresa privada, ainda que com uma participação expressiva da Petrobras. A Petrobras é dona de 41%. É possível que se venda ainda um lote suplementar de ações da BR Distribuidora, o que reduziria a participação da estatal brasileira a 37% sobre o quadro acionário da BR Distribuidora. Por que isso é importante? Porque parte do pressuposto dos desinvestimentos que estão sendo operacionalizados
pelo governo na lógica de privatizações, que são muito importantes. Mas não basta isso. A BR Distribuidora é um braço da Petrobras. O filé mignon, para ficar com as palavras do presidente Jair Bolsonaro, é a própria estatal, que ao longo do tempo foi instrumentalizada para fins políticos. Se transformou num ambiente de conchavos, onde empreiteiras lucravam, pessoas recebiam recursos de uma forma absolutamente ilegal, onde contratos eram estabelecidos com inúmeras inconsistências, inadequações, prejuízos e, além de tudo, o uso do preço do combustível como um atributo político, que foi o que verdadeiramente quebrou a Petrobras. Então, a Petrobras, ao longo da gestão petista, se transformou numa conjuntura de péssimas práticas administrativas com corrupção. O resultado foi um verdadeiro buraco nas contas da própria empresa, com a desvalorização das ações e prejuízos para os acionistas, já que é uma empresa mista. Então, tem que vender a BR Distribuidora, como foi feito, e tem que vender a Petrobras. Tem que vender tudo. Entrando nisso que tu falou, que tem que vender a Petrobras, a venda da BR Distribuidora já não é um indicativo do que pode vir? O presidente da Petrobras, o Roberto Campos, ele é um homem liberal. Sim. Né? Ele é um sujeito que tem uma posição pró-privatização da Petrobras. Mas para a privatização da Petrobras, é necessário criar um ambiente político. Que ainda não está pronto. Nós sabemos, Exato. A Petrobras em nível nacional é o Banrisul em nível estadual. É a joia da coroa, a empresa mais importante, é aquela que tem história, então é mais difícil de vender. A BR Distribuidora é um braço. Exato. Né? Inclusive a decisão de privatizar a BR Distribuidora veio da direção da Petrobras. Mas é um indicativo positivo, porque diminui o tamanho da estatal. Sim. Né? E tudo que vem de encontro à diminuição do tamanho da estatal também vem de encontro ao interesse da população, porque, afinal de contas, ela vai ter um custo menor no Estado e vai haver uma valoração do serviço prestado. Tanto é assim que, depois de anunciada a venda, o preço das ações subiu. E o Estado, e o mercado sabe que uma empresa gerida pela iniciativa privada é melhor administrada, simples assim. Perfeito. Macalossi, cruzando as conversas hoje... Nós vamos falar sobre questões relativas à imigração. Ontem falamos de imigração, hoje de imigração. Da vinda do pessoal para o Rio Grande do Sul? Não, do Brasil em geral. Brasil inteiro? Em geral. Perfeito. Macalossi, obrigado, uma boa noite. Boa noite, até mais. E a família do estudante gaúcho morto na China está fazendo uma vaquinha online para trazer o corpo do jovem. O objetivo é arrecadar R$40 mil. Leonardo Cláudio da Rosa, 23 anos, foi encontrado morto no dia 13 de julho no sudoeste da China. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. O dinheiro arrecadado é para pagar os custos da cremação, translado e repatriação das cinzas, além da manutenção do corpo no necrotério chinês. Leonardo era estudante de letras da URGS e estava fazendo um intercâmbio no país asiático desde 2018. A família afirma que, se o valor ultrapassar os R$40 mil, o restante será doado para instituições de educação. Em Osório, 2 homens foram presos em flagrante hoje pelo crime de receptação. Partes de uma aeronave foram roubadas e comercializadas em lojas da cidade do Litoral Norte. Os objetos apreendidos foram devolvidos às vítimas. Em Santa Maria, no centro do estado, um homem foi preso com 6 quilos de crack, 3 quilos de cocaína e munições. Já numa casa em Canoas, que servia de laboratório de droga para ser distribuída para o interior do estado, foram apreendidos 18 quilos de maconha, 667 gramas de crack e munições. A Polícia Rodoviária Federal confirmou hoje que o estado era o destino final do carregamento de meia tonelada de maconha apreendida na cidade de Guaíra, no Paraná. 2 indivíduos de 30 e de 50 anos foram presos. Agora é hora do esporte. Agora há pouco o Internacional venceu o Nacional de Montevidéu lá no Uruguai pelo placar de 1-0, gol do Paulo Guerreiro. Por isso eu recebo hoje aqui no Jornal da RDC Cadu Oliveira. Cadu, uma vitória no último minuto para trazer os 3 pontos para casa, essa grande vantagem, né? Boa noite. Uma vitória importantíssima essa do Internacional lá em Montevidéu diante do Nacional. Boa noite
Boa noite, Daniel. Boa noite a vocês que nos assistem. Essa vitória do Internacional foi fundamental e também porque a importância na Copa do Brasil não existe mais o gol qualificado. Na Libertadores da América existe o gol qualificado, ou seja, o Internacional, então, além da vitória, o Internacional foi lá até para voltar vivo, voltar mesmo com empate. O Internacional já estava administrando esse empate, mas no finalzinho da partida, o que é a importância? Na única bola que teve Paulo Guerreiro para decidir o jogo, nos últimos minutos da partida, acabou marcando esse gol, um gol importantíssimo, um gol fundamental, porque o Internacional tem um jogo de volta aqui na próxima semana no estádio Beira-Rio, e o Internacional tem se caracterizado aí, jogando em casa quase com um time praticamente imbatível. A campanha do Internacional dentro de campo, desde o ano passado, apenas uma derrota no passado no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores da América, o Inter continua sendo o único time invicto na competição, o único time brasileiro, né? Isso. Ganhou partidas pela fase de mata-mata, empatou com o River dentro e fora de casa, né? E também dentro e fora de casa. Na Libertadores, no caso. Na Libertadores da América. O Inter parece que se caracteriza bem diferente em relação ao Campeonato Brasileiro, que agora em agosto o Inter vai bater um ano aí sem vitória fora de casa. Mas a gente está falando em Libertadores. Isso, de uma certa maneira, claro que não existe jogo jogado, nem está garantido a classificação. O Nacional é um time de tradição, um time de camisa, tudo pode acontecer. Mas o Internacional, por esta vitória, ou seja, até porque para te ganhar, garantir classificação, é fundamental tu ganhar em casa. O Nacional não venceu fora de casa, não venceu em casa. O Internacional venceu fora de casa. Então encaminha muito bem, sim, a sua classificação já para as quartas de final da Libertadores da América. É o Inter que já está aí como o Grêmio na semifinal de Copa do Brasil também, Exato. Né? Para encerrar, a importância de Paulo Guerreiro, né? Porque os comentaristas estavam dizendo que era uma das possíveis piores partidas do Guerreiro com a camisa do Inter, a bola cai no pé dele. E não foi só do Paulo Guerreiro, né? Ele é fundamental, é um centroavante decisivo. A atuação do Inter não foi muito boa? Não, a atuação do Inter não foi boa, o resultado foi muito melhor que a atuação, e o importante é isso. O importante não adianta tu jogar bem e não ter o resultado. O Inter garantiu o resultado, que foi muito melhor. Dá para caracterizar assim, Daniel. Olha, foi um jogo estilo Campeonato Gaúcho. Né? Um jogo feio, truncado. Um jogo sem muitas emoções, truncado. Mas o Inter garantiu o que era fundamental. E amanhã... Amanhã é o Grêmio, né? Amanhã tem Grêmio. O Grêmio na Arena contra o Libertad. Esse Libertad, que na fase de mata-mata, na fase de grupos, venceu o Grêmio aqui por 1-0. O Grêmio depois, né, quando buscou a sua classificação, venceu lá por 2-0. Mas lá o Libertad já estava classificado, era outro jogo. Mas também aquele momento do Grêmio era diferente em relação a isso. O Grêmio naquele momento se achava mais do que estava podendo fazer. Aí entrava meio com, não digo um salto alto, mas uma autossuficiência assim de que venceria o natural, o normal, e o Libertad tirou proveito disso. E o Libertad que vem aqui para também buscar a vitória, não vai jogar nada de retrancado. Mas o Grêmio aí, com a confirmação do André, embora como centroavante, que é o único, já definiu a sua escalação, isso já em coletivas anteriores e outros jogos, mas não acredito que ele vá fazer... Jogo difícil, mas o Grêmio deve ganhar, né? A tendência é essa. O Grêmio é o grande favorito. Exato. O Grêmio até caracterizou como indiferente jogar a primeira em casa, a segunda fora. Claro que é muito melhor tu jogar a segunda desde que tu volte vivo, né? Exato. Mas o Grêmio é o grande favorito. O Renato, mais uma vez, hoje com portões fechados, treinou. Não acredito que ele vá apresentar alguma novidade. O que possa ser, talvez, a confirmação do Luan, né? Que não fez uma boa partida no Grenal, mas foi decisivo, marcou gols. Eu acho que o Grêmio aposta muito na recuperação desse jogador. Mas também é o favorito e a gente espera e torce por uma vitória do Grêmio amanhã também, no início dessa fase de mata-mata da Libertadores da América. Perfeito. Cadu, muito obrigado pela participação no Jornal da RDC hoje. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Até mais. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. RDC TV e FCDL fecham parceria para lançamento da plataforma digital Black Friday Porto Alegre. Nós já voltamos. Vamos agora ao comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. E ontem mesmo a gente falou aqui na RDC sobre a vulnerabilidade do telefone de autoridades brasileiras que estavam suscetíveis a serem hackeados ou clonados. Pois a Polícia Federal executou mais uma nova operação ontem ainda, chamada Operação Spoofing.
onde pegaram 4 hackers suspeitos de terem entrado no telefone do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades. O que mais chama a atenção nesse caso, que ainda não está diretamente ligado com as reportagens do The Intercept, que teriam usado supostas conversas entre o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, é que a movimentação financeira na conta de 2 dos 4 presos ontem era totalmente incompatível com o dinheiro que eles tinham declarado. Uma declaração financeira de pouco mais de R$2 mil por mês, uma movimentação financeira de quase R$670 mil. Mais R$100 mil que foram pegos em espécie com os 4 que foram presos ontem. Foram 11 operações, 7 de busca e apreensão, 4 de prisão. E agora a pergunta que fica é: tem ligação estes hackers que foram presos ontem com a reportagem publicada com The Intercept? A grande questão é follow the money, sigam o dinheiro. De onde veio o dinheiro que estava nas contas dessas 4 pessoas? De onde veio este recurso? Se ficar claro que este dinheiro veio de fora do Brasil ou que esse dinheiro foi, de alguma forma, possibilitado pelo The Intercept, porque no momento que o The Intercept paga pelas informações, ele estaria se tornando cúmplice do crime de hackeamento e roubo de informações, né? Aí toda essa história de liberdade de imprensa, de proteção, cai por água abaixo. Porque se descobrirem que foi o The Intercept que pagou por esse serviço dos hackers, eles vão ter que responder por isso criminalmente, né? Toda coisa muda de figura. O que não está claro ainda, porque a investigação não chegou nesse ponto. Só um dos 4 suspeitos até agora foi interrogado. Estão em Brasília, na sede da Polícia Federal. E os outros 3 podem ficar até 5 dias presos, que é a tal prisão temporária, para que todas as possibilidades, as perguntas sejam feitas e as dúvidas sejam tiradas, né? O que a gente realmente quer saber é de onde veio este dinheiro e se tem ligação com a reportagem do The Intercept. Eu quero aqui deixar mais uma observação com vocês. Dos 4 que foram presos, 2 tinham antecedentes criminais, um estava no semiaberto, tá? Então, assim, tão longe de ser pessoas idôneas ou fontes confiáveis. São criminosos que trabalham sistematicamente com roubo de dados de telefones, tá? Um deles foi descoberto através de uma ligação com os provedores de telefonia celular. A Polícia Federal veio com uma investigação muito bem feita, procurando a origem das ligações que teriam sido feitas para o telefone do ministro Sérgio Moro pelo próprio número do ministro Sérgio Moro. E chegaram a provedores de telefonia. E através desses provedores de telefonia se chegou até uma dessas pessoas, que só eles, esses 4, teriam efetuado mais de 5.500 ligações de números para os próprios números das pessoas, porque é essa a sistemática que eles usam para invadir o sistema do Telegram e clonar os telefones, copiar os dados. É, na verdade, uma falha do sistema, né? Então, tudo isso tem que ser investigado. O sigilo sobre essas informações iniciais do primeiro investigado era para ter caído hoje ao meio-dia. Não caiu. A Polícia Federal voltou atrás e manteve o sigilo das informações. Então, estamos aqui acompanhando de perto o fato e aguardando que nas próximas 24 horas nós deveremos ter novas informações e saberemos, enfim, se essas pessoas realmente são os mandantes, são as pessoas que pensaram tudo isso, ou se havia alguém acima deles, de onde veio o dinheiro e qual a ligação que eles podem ou não ter com o The Intercept. O comentário de Fernanda Barti, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. A EPTC terá que pagar R$100 mil em indenização aos agentes de fiscalização por ambiente de trabalho irregular. Mais detalhes com a repórter Thaís Castro. Boa noite, Thaís. Olá, Daniel. E o Tribunal Regional do Trabalho levou em consideração os argumentos apresentados pelo Ministério Público do Trabalho, autor da ação. A indenização ficou fixada em R$100 mil pelas irregularidades no ambiente de trabalho dos agentes de fiscalização de trânsito. A empresa ainda está sujeita a pagar uma multa diária de R$500,
caso não corrija os pontos de segurança em edificação, vestuários, refeitório, banheiros, pisos, escadas e coberturas. Os pontos da sede são no Humaitá, Camaquã, Menino Deus e Petrópolis. Em 2015, a EPTC apresentou um cronograma ao Ministério Público do Trabalho com as correções que deveriam ser feitas, previstas para as novas sedes, mas isso não ocorreu. Agora vamos à previsão do tempo, ver como é que fica o clima em algumas regiões do estado para esta quinta-feira. Mas antes, vamos conferir os estragos que a chuva fez aqui na capital. Na tarde de hoje, uma árvore caiu na rua São Manuel, bairro Rio Branco. Esse é apenas um dos transtornos causados pela chuva que deve continuar. Em Gravataí, na região metropolitana, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde, períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Gramado, na Serra, sol e aumento de nuvens de manhã, depois pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Bagé, no sul do estado, dia de sol com muitas nuvens. À tarde será de períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 11 e máxima de 15 graus. Em Alegrete, na Fronteira, a quinta será chuvosa pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Mínima de 9 e máxima de 14 graus. Em Sapiranga, no Vale do Sino, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 20 graus. A RDC-TV e a Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas do Estado fecharam uma parceria para lançamento da Black Friday Porto Alegre. Com o objetivo de fomentar o mercado lojista e expandir o acesso aos consumidores, a RDC-TV e a Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas do Rio Grande do Sul assinaram no início da tarde de hoje o acordo de parceria para o lançamento da plataforma digital Black Friday Porto Alegre. Essa nossa parceria com a RDC-TV é extremamente importante, inovadora, e onde nós criaremos uma oportunidade ao pequeno negócio participar da mídia, da grande mídia, da televisão, oferecendo seus produtos e numa ação específica que é o Black Friday, né? Então, é uma oportunidade única e eu desconheço outra ocasião que foi feito isso. E nós estaremos, então, proporcionando aí uma alavancagem de vendas para essas pequenas empresas e que encontram dificuldades, como todos estão encontrando hoje no país. A RDC-TV está em todas as plataformas digitais e as ofertas poderão ser acessadas de qualquer dispositivo com internet. Propomos para a Federação dos dirigentes lojistas do Rio Grande do Sul, para o presidente Vitor, esse desafio de integrar a comunicação, oportunizando a todos os lojistas, a todas as empresas mostrarem os seus produtos e poderem vender os seus produtos de uma maneira integrada, fazendo com que a RDC, as entidades e os empresários possam se unir para voltar a recuperar e aquecer o mercado gaúcho e fomentar as vendas no Black Friday, que será um marco, né? Então, é um projeto inovador que tem a característica da RDC, que tem esse DNA da gente pensar como contribuir com a economia do Estado, envolvendo as entidades e as entidades podendo estar conosco, construindo esse caminho e unificando a RDC com quem realmente representa os lojistas, os empresários e a economia do Estado. O processo de implementação do portal Black Friday Porto Alegre está sendo finalizado e entrará no ar entre os dias 1º e 30 de novembro, com mais de 5.000 anunciantes. O Black Friday, na verdade, vai entrar no mês de novembro. Nós já estamos lançando agora, hoje, em primeira mão aqui no FCDL, e a partir de hoje serão várias ações de divulgação do projeto, envolvendo os empresários, envolvendo os parceiros, para aculturar esse novo modelo de comunicação integrada com o potencial de venda que cada um tem. A RDC-TV investiu em parceria com a empresa e-marketing e foram 10 meses de trabalho para implementar a plataforma que deve se conectar com mais de 3 milhões de consumidores.
Um grande portal de vendas em que foram um investimento de mais de 12 meses da RDC, ou seja, quando nós iniciamos a RDC, nós já estávamos preparando o planejamento desse produto para envolver a economia do Estado, envolver os empresários, envolver o setor do comércio, para potencializar a economia do nosso Estado. Nosso Estado precisa se recuperar, o momento é um momento difícil, mas nós vamos sair disso. Eu acho que o Estado tem potencial, os empresários são investidores, empreendedores, e cabe à RDC e todas as entidades, as empresas de comunicação se envolver para fazer com que a economia do Estado seja resgatada e aquecida. E o Jornal da RDC fica por aqui. A seguir você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.